Olá, amigos da TV Comunitária de Belo Horizonte, da TV Comunitária de Sete Lagoas, de Ipatinga, TV Caravelas, de Conselheiro Lafayette, Conexões Gerais, de Uberaba. Este programa que começamos agora é feito em parceria entre estas TVs comunitárias. É gravado nos estúdios da TV CBH em Belo Horizonte, mas com a chancela destas nossas congêneres. A todos os nossos telespectadores desses canais comunitários e aqueles que nos assistem pela internet através do nosso site tvcbh.com.br, o nosso abraço. Nesse programa vocês já conhecem, nós entrevistamos pessoas que se destacam em determinadas áreas ou que têm personalidades que têm o que dizer. Hoje nós temos um convidado muito especial e teremos um bate-papo muito oportuno nos dias atuais em que vivemos, onde a gente amanhece ouvindo falar de Lava Jato, almoça com Lava Jato no prato, vai deitar com Lava Jato, seja na televisão, seja pelo rádio, se abre os jornais, lá vem Lava Jato, só que esse Lava Jato é de tem um jato muito dirigido para um segmento político. Mas, para conversar sobre corrupção, nós convidamos hoje, corrupção e outros assuntos, o sociólogo Luiz Carlos da Silva, que é quanto mais usuário do Facebook. A todos os dias tendo ele como amigo, você vai ter comentários interessantíssimos, informações políticas, econômicas. É um verdadeiro pensador político e vive política, pelo que eu conheço, praticamente desde que nasceu. Luiz Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Didi. Obrigado aí a atenção e esse diálogo que a gente vai ter aqui com as pessoas que nos veem e nos ouvem aqui pela TV comunitária. Bom, vamos identificar o Luiz. O Luiz é fundador do PT, ainda é militante, pelo que eu sei, ainda é militante do PT. Não desistiu de ter votado, não se arrependeu de ter votado na Dilma, nem no Lula. De forma alguma. Não. Muito correto. Ok. E convivência dele com política, para quem dá até assessoria. Então, ele vive política dia e noite e é um pensador político. Sobre corrupção, eu gostaria, primeiramente, de perguntar para o Luiz se só existe corrupção dentro do PT ou com os aliados do PT? Não, a corrupção, ela é um fenômeno estrutural da sociedade humana desde que o homem, os seres humanos, se organizaram para constituir seus clãs, suas famílias, seus clãs, suas tribos, enfim, todo o processo civilizatório de 7, 10, 15, 20 mil anos aí. Desde que alguém se apropriou de uma ferramenta ou de uma arma de caça, alguma coisa assim, disse que aquilo ali era dele, era meu, a corrupção começa aí. Porque as pessoas começam a disputar espaço e a disputar a propriedade usando todos os artifícios possíveis. Então, isso é um fenômeno histórico que tem mais de 10 mil anos e que vai, em cada momento da sociedade, se sofisticando. A corrupção que se vê hoje no mundo e no Brasil, ela tem uma especificidade. É a corrupção onde está claro quem é o corruptor, quem é a pessoa que foi corrompida e qual é o efeito que ela tem na sociedade. O corruptor normalmente é um empresário. O corrompido é um servidor público ou um agente público, né? E a consequência para a sociedade é desvio de recursos que poderiam estar na saúde, na educação e na segurança e em outras áreas aí. Eu advoguei muitos anos, fui juiz de direito, fui militante político, meus tempos política estudantil, meu tempo de universitário. E, para mim, nunca foi novidade que
Eu fui presidente de alguns órgãos públicos. Nunca foi novidade que, infelizmente, quando se fala em licitação, eu jamais tive notícia de uma licitação, de uma concorrência pública que fosse séria, que fosse correta. Começa desde o edital, a corrupção, que é feito edital ou direcionado para determinada empresa, ou só saber do concorrente, o possível contratante, que vai ter que pagar para receber. Pagar a quem? Não é o presidente da República, não é o governador, não é o prefeito, pode até ser, mas que até receber, assinar um contrato, lá vai dinheiro. Na verdade, quem está corrompendo? Seria o empresário. Mas e o corrupto, o passivo? É um funcionário público, é um agente, é um diretor de empresa. É o que nós estamos vendo aí agora nessa chamada investigação Lava Jato. Mas antes, Luiz, eu vi uma entrevista que está no YouTube a respeito disso, a respeito de corrupção, do professor da USP, historiador, Leandro Carnal. Eu gostaria de exibir esse vídeo, ele é pequeno, para que você fizesse comentários, ver se concorda com o que ele diz ou não. Carta de Pero Vaz de Caminha termina com um pedido de emprego do autor ao rei de Portugal, para um parente que estava sem emprego. Era um outro momento, sociedade de mercê, sem concurso público, etc. Rui Barbosa, numa das suas tentativas de ser presidente, dizia que a nossa república tinha virado uma privada. Elis Regina, durante a ditadura, começava uma música maravilhosa dizendo: caía à tarde feito um viaduto, fazendo referência a um viaduto envolvido em desvios de verba e problemas de materiais de segunda linha. A corrupção é histórica, é estrutural e ela não é do governo. Ela pertence a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade e que envolve desde andar no acostamento, vim hoje da Unicamp, observando que as pessoas que estavam em grande quantidade no acostamento deviam estar reclamando da corrupção do governo. Ou seja, nós temos uma diluição da ética, no sentido aristotélico do termo, que é bastante grave no Brasil, e a corrupção é, como diria o Barão de Tararé, a negociata, é o bom negócio para o qual não me convidaram. Ou seja, eu sou absolutamente ético e probo quando se trata de atacar o negócio que não me favorece. E quando me favorece, é um jeito, é uma maneira, é o meu jeitinho clássico. E como é que o Brasil pode rever esse conceito? O Bob Juliano Fox aqui está aqui. A corrupção já faz morada no Brasil. Como é que a gente poderia inverter isso? Institucionalizar a ética? Bom, toda pessoa que faz morada pode ser despejada, suas terras podem ser realocadas. A corrupção é parte estrutural da sociedade brasileira, inclusive do governo. O que eu acho que mudou é que, além, como foi lembrado pelo Cado, maior capacidade de investigação, existe hoje uma sensibilidade pública muito mais forte, existe hoje uma vontade de um país diferente deste. Mas a mudança tem que começar na escola, com a não conivência com a fraude escolar, ela tem que atingir o governo, ela tem que atingir as famílias de pais que ensinam filhos, por exemplo, a técnicas pouco usuais ao concordarem que o filho copia um trabalho da internet ou outras coisas. E as pessoas que têm raiva da corrupção, que são muitas no Brasil, devem entender, e devemos todos entender, que esse é um processo estrutural, orgânico, que começa na educação das crianças, sobre a educação sobre o que é mentir e não mentir, e do que é seduzir ou não uma criança com elementos de corrupção. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse é um elemento de corrupção que começa muito cedo. O governo é a parte mais trágica, porque esse dinheiro que está saindo desses lugares não está indo para a educação, não está indo para a saúde. As pessoas estão morrendo nos hospitais porque está sendo desviado dinheiro. E o nosso tema central de hoje é corrupção. Vocês viram aí esse vídeo com a entrevista do historiador e professor da USP, Leandro Carnal. O tema é a corrupção no Brasil. Luiz Carlos, você já viu o vídeo, concorda, acrescenta ou não? Bem, veja bem, as palestras do professor Leandro Carnal, que tratam do tema da corrupção, são muito esclarecedoras. A primeira coisa que ele ressalta, e isso é importante registrar,
é que nós estamos vivendo um fenômeno psicossocial que parece que as pessoas descobriram a corrupção agora. Então, as pessoas estão descobrindo a corrupção agora, sendo que, na prática, elas sabem que a corrupção é estrutural, vem de muito antes dos seus antepassados e por aí. Então, ele registra que é preciso resgatar essa memória. A corrupção não é uma condição contemporânea. A segunda coisa que ele apresenta nas suas palestras e nas suas aulas, que eu acho muito importante também registrar, é que a corrupção ela tem uma base material na sociedade. A sociedade ela é conivente com a corrupção, isso é histórico e não é só no Brasil, ao ponto das pessoas não perceberem que um avanço de sinal, furar uma fila, comprar um ingresso no câmbio paralelo, sonegar imposto. Sonegar imposto. Não, primeiro ele fala muito das pequenas corrupções, tanto que ele cita muito nas suas palestras o caso dos pais que levam um atestado médico para a escola, quando o filho de fato estava vagabundeando, ele não estava estudando, né? Então ele registra muito que aquele momento que você vive, pequenas transgressões constituem um ambiente para grande corrupção. Nós podemos lembrar, quer dizer, o pai que leva o filho ao campo de futebol e vibra com um gol de impedimento, um gol de mão do seu time, né? Então, essas pequenas coisas criam o caldo de cultura que vão, evidentemente, soldar a estrutura maior de corrupção referente ao Estado. Agora, rigorosamente, o Brasil vive um momento atípico, ímpar, e que revela a corrupção já existente na sociedade. Parte do aparelho de Estado tem liberdade e autonomia para apurar, para punir, e isso é muito positivo, coisa que nós não tínhamos há 15, 20 anos, alguma coisa com tanta densidade. E, finalmente, o registro negativo é que essa apuração e essa punição, você que foi um operador do direito, né? Nós temos a Polícia Judiciária com liberdade e autonomia para apurar, nós temos o Ministério Público para fazer revisão dessa apuração e acusar, e nós temos a Justiça para julgar. Agora, ela simplesmente está focada e orientada para um determinado campo da política, para um partido, para alguns militantes, e não para a totalidade das pessoas envolvidas em corrupção em todos os governos e em toda a política. Esse é o grande problema. Realmente. Mas como nós vamos ter que fazer um intervalo, nós continuaremos ainda com esse tema no segundo bloco, mas já está virando moda aí de comentários aí no Facebook, no YouTube, que corrupção é aquele bom negócio para o qual nós não fomos convidados. Realmente, quase que desde o nascimento, o ser humano pratica atos de corrupção. As pequenas coisas, mas a gente só consegue enxergar os atos de corrupção dos outros, não? Porque ao dar um jeitinho na declaração de imposto de renda, ao ir comprar alguma mercadoria que é sabidamente de contrabando, nós estamos nos defendendo. O comerciante, eu não conheci em toda a minha longa trajetória como profissional de direito, e não conheci nenhum comerciante que agisse rigorosamente dentro da lei, porque também se agisse, ele quebraria fatalmente, porque no emaranhado de tantos tributos, de tanta legislação, é difícil agir na legalidade. Mas não é favor nenhum de ser honesto, não é favor nenhum não ser corrupto. Nós vamos dar um rápido intervalo e já voltaremos conversando com Luiz Carlos da Silva. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança.
Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Retornamos com Gente que é Gente, um programa feito em parceria entre as TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de Conselheiro Lafayette, de Ipatinga e de Uberaba. Estamos conversando com Luiz Carlos da Silva, que é sociólogo, pensador político e ativista político, foi um dos fundadores do PT e continua sendo filiado e militante do PT. Nós estamos discutindo a corrupção em geral e principalmente a corrupção no Brasil nos últimos tempos, revelada agora em tantas operações Lava Jato. Bom, Luiz, acho que nós não esgotamos esse assunto no primeiro bloco. De você, que é filiado a um partido que tem suas grandes lideranças aí investigadas, algumas presas, como é o caso do Zé Disseu, né? Ex-ministro Zé Disseu. Tem alegações, tem informações de delatores presos, empresários, a respeito de lideranças de outros partidos, como ex-candidato a presidente da República e atual senador Aécio Neves. Houve menção ao ex-governador de Minas, Anastasia. Tem corruptos políticos, nós temos Maluf aí, que continua nativa. O presidente da Câmara dos Deputados do PMDB, o senhor Eduardo Cunha, denunciado já pela Procuradoria por ter recebido vultosas quantias de propina, mas quase nada acontece com membros de outros partidos. Não há repercussão na mídia, na grande mídia. Jornal Nacional não dá nada contra pessoas que não sejam ligadas ao PT, que tiveram algum vínculo com o PT. Por que isso, Luiz? Nós temos toda a convicção de que erros têm que ser punidos. Houve petistas que cometeram erros. Eles estão sendo investigados e a tendência é, inclusive, de punição. Isso é completamente pacífico dentro do PT. O PT inaugurou esse processo de transparência no Brasil. Nós falamos isso com muita convicção. Quem enviou a lei para o Congresso Nacional para ser aprovada e depois sancionada pela presidente da República, Dilma Rousseff, foi Lula. A lei que pune pela primeira vez na história do Brasil empresário corruptor. Não existia essa lei, depois de 500 anos. Então, se hoje tem grandes empresários sendo investigados por formar cartel, por fazer lavagem de dinheiro, por corromper, mexer em edital, é porque o ex-presidente Lula enviou um projeto de lei ao Congresso. Este Congresso, desde 2010, discutiu essa lei, em 2012 aprovou essa lei, em 2013 foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Então, esse é um troféu do PT, isso nós não temos dúvida. O que não quer dizer que nós não reconhecemos os erros que ocorreram. O que a gente acha muito estranho é a forma unilateral, é a forma específica que é tratado esse tema. Quer dizer, o mensalão ele tem uma origem, governo Azeredo do PSDB. As mesmas empreiteiras envolvidas em acusações de corrupção no processo da Lava Jato são as que fazem as grandes obras de São Paulo, as grandes obras do estado do Paraná, governado por tucanos, as grandes obras do estado de Minas Gerais até 2014, governada por tucanos. Ou seja, são as mesmas empreiteiras, as contribuições que elas dão legais saem do mesmo cofre, da mesma conta bancária para todos os partidos. PT, PMDB e PSDB receberam equilibradamente as mesmas quantias, mas o foco é o PT. Eu tenho a impressão que a sociedade percebe isso. A sociedade, ela, de alguma maneira, percebe. Mas o clima, essa histeria que tem hoje na sociedade, que, aliás, não é novidade, esse clima udenista, ele existiu na época do Jango, existiu na época do Collor, que foram eleitos com a bandeira do combate à corrupção.
Esse clima é um clima criado por uma determinada disputa político-partidária que envolve uma parte do Judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte da Polícia Federal e, sobretudo, os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação. E não teria alguma influência externa de alguns governantes de algumas potências quererem desestabilizar o governo brasileiro ou uma multinacional importantíssima como a Petrobras? Eu acho que a última parte que você falou é correta. Eu acho que tem interesses empresariais poderosos disputando o mercado brasileiro em todas as áreas. Não é só na área do petróleo, não. Na água, por exemplo, a água é um bem cada vez mais disputado no mundo e provavelmente gera a Terceira Guerra Mundial. Mas em todas as áreas, na área da produção de alimentos, enfim, em quase todas as áreas você vai ter na área da indústria farmacêutica, do complexo industrial militar e por aí por diante. Agora, eu queria registrar isso. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a clara convicção de que nós temos que prestar contas à sociedade de tudo de bom que nós fizemos, mas também reconhecer erros que nós podemos ter cometido nessa caminhada aí. Nós acreditamos que grande parte dessa histeria dos principais veículos de imprensa contra o PT tem a ver muito mais com a nossa política de distribuição de renda e a inclusão social de 40, 50, 60 milhões de pessoas no Brasil, do que propriamente uma preocupação com corrupção que a Rede Globo tenha, que a Folha de São Paulo tenha, que o Estadão tenha. Eles não têm essa preocupação. Agora, ainda assim, nós achamos que temos que depurar, prestar contas, superar essa situação do PT. Mas isso que você falou é fundamental. Ninguém é ingênuo. O Brasil se tornou a 6ª ou 7ª economia do mundo, não é à toa. O Brasil praticamente dobrou seu número de estudantes universitários desde que o Lula assumiu a presidência. Nós construímos mais escolas técnicas em 10 anos do que foi construído em toda a história do Brasil anterior, né? E nós colocamos médicos em todos os rincões desse país, como nunca foi feito. Então, a guerra contra o PT, ela é uma guerra que tem que ser dividida em 2 níveis. Um, de gente que não gosta de pobre incluído na sociedade, frequentando aeroporto, frequentando a universidade, tendo mais acesso à saúde, precisa melhorar, tendo mais acesso a lazer, podendo comprar seu carrinho, podendo comprar sua moto. Então, essa turma não gosta do PT porque o PT incluiu gente no mercado. E incluiu gente na dimensão dos direitos. Eles podem não ter razão, mas tem motivo, porque realmente é insuportável. Você quer fazer uma viagem para São Paulo, para Brasília, os aviões estão lotados, com passagens caras. Hoje eu fui à rodoviária levar um amigo, super lotado, não tinha passagem de leito, de ônibus leito. Você vai trafegar aí pela Afonso Pena, é aquele Deus nos acuda, é tanto carro aí que realmente tem dó de nós que gostavam dessas mordomias, né? É exatamente isso. Na década de 80 e 90, o trânsito era melhor, porque menos gente tinha carro. Na década de 80 e 90 era mais fácil ter conforto no avião, porque era menos gente viajando de avião. Os aeroportos eram mais vazios. Isso incomoda muita gente. Agora, eu sempre registro isso. Uma coisa é essa histeria provocada pelas redes sociais e por alguns veículos de comunicação. A outra é a crítica justa, é a indignação justa de uma grande parcela da população que não quer ver coisa errada em qualquer tipo de partido, em qualquer tipo de governo, seja numa prefeitura, no governo do Estado, seja nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. A rigor, nós estamos vivendo um momento que eu estou muito otimista, Didi, que é um momento em que as pessoas estão tomando conhecimento daquilo que estava antes colocado debaixo do tapete. Parece que o brasileiro está se politizando, porque havia uma militância progressista, de esquerda, que via da formação católica, outros que viam de ideologias marxistas e tal, que eram minoria, conseguiram chegar a uma maioria unida, né, que elegeu
com muita dificuldade, de Lula no seu primeiro mandato, depois elegeu no segundo, elegeu a Dilma no primeiro mandato, elegeu agora no segundo. Mas eu queria ressaltar um comentário que você fez a respeito, que pouca gente sabe, da iniciativa de lei que possibilitou estas prisões de graúdos, de gente de colarinho branco, gente da pesada, presidente de grandes empreiteiras. Eu fui advogado, você sabe, muito tempo, fui advogado criminalista, fui juiz criminalista, e desde meu tempo distante só se falava que prisão no Brasil era para 3 P's, de preto, pobre e prostituta. Hoje a gente está vendo grandes empresários das maiores empresas do país, multinacionais, estão presos, justo ou injustamente, problema do judiciário. Não? Infelizmente, tem muita gente que devia estar na cadeia também, que está fora de estar imune, inclusive no judiciário, inclusive no Supremo. Nós temos ministro Supremo que a cadeira dele não devia ser ali naquela corte, não. Luiz, mas nós estamos chegando ao final e eu quero aproveitar a oportunidade, já que você se disse um otimista e é um pensador político, o PT ainda tem futuro? É possível o governo Dilma ir até o final do mandato e é possível ainda uma candidatura, seja do Lula ou de algum aliado do PT? Não, certamente. O PT é um fenômeno histórico, tem 35 anos, e não vai ser uma crise dessa que nos colocaria fora do cenário político brasileiro. É claro que nós precisamos fazer as nossas meia-culpas, recuperar o nosso projeto original e, principalmente, colocar o dedo na ferida. A distribuição de renda no Brasil ainda é muito precária, a concentração de riqueza é muito grande e esse é o grande problema. A concentração de terras é muito grande. E, infelizmente, os ganhos do capital financeiro, sobretudo dos bancos, ele ainda é muito grande. Nós precisamos fazer ainda esse dever de casa. É isso que conta. Quanto à questão de corrupção, nós estamos cortando na própria carne, é o nosso governo, é a autonomia que o nosso governo deu para o Ministério Público, é a autonomia que o nosso governo garante para o Judiciário, é a autonomia que o nosso governo garante, inclusive, para o Legislativo, que está investigando tudo e todos, né? É isso que está limpando o Brasil. Mas o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é de distribuição de renda. E é mais por isso que nós somos atacados. Então, eu queria concluir a minha participação aqui fazendo um apelo. Que as pessoas entrassem mais na internet, fiscalizassem a Prefeitura, a Câmara Municipal, fiscalizassem os governos estaduais, as assembleias estaduais e fiscalizassem o governo federal e fiscalizassem o Judiciário. Quem entrar hoje no site do Ministério Público Federal, no hot site da Lava Jato, e ler com muita atenção, vai ver que uma coisa é o espetáculo que tem na mídia sobre a Lava Jato. A outra coisa são as informações sérias que estão lá, que não conseguem provar nem superfaturamento e nem desvios de bilhões dos cofres da Petrobras. Essa é uma novidade que as pessoas precisam entender. É uma boa recomendação, já que por parte da grande mídia, nós vamos ser sempre desinformados. E eu acrescentaria essa recomendação do Luiz Carlos. Entre no Facebook, procure se tornar amigo de pessoas como o Luiz Carlos, mesmo que você tenha opiniões contrárias, adversas a dele, mas para a gente ver o que os outros que não pensam como a gente acham desta situação. Nós temos que nos informar através das TVs independentes, como são as TVs comunitárias, da rede pública de televisão, das rádios comunitárias e pela internet. Pois é, Luiz Carlos, mas infelizmente o nosso tempo acabou e fica a nossa vontade de te convidar brevemente para novo bate-papo. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores dos canais comunitários de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de Ipatinga, de Conselheiro Lafayette e de Uberaba. E a vocês que nos assistem pela internet em qualquer parte do mundo, tvcbh.com.br. Muito obrigado e até a próxima.